Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Fernando Silva falando diretamente de Sumaré, nesse GP às 10 dessa manhã de terça-feira, ainda na repercussão do que foi esse último GP do México de Fórmula 1, com um povo maravilhoso, mais de 345 mil pessoas ao longo dos 3 dias de atividades lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. Então é um ponto a salientar, mas eu queria destacar aqui nesse vídeo dessa semana um pouco sobre a situação que vive atualmente o Daniel Ricciardo. A gente lembra que no sábado, quem acompanhou a transmissão da Fórmula 1 viu que ele ficou realmente muito irritado por não ter conseguido uma performance decente o bastante para passar para o Q3. Ele largou em 13º no GP do México e o que ele passou foi realmente que ele vive assim um momento assim muito incerto, né, na equipe, né? A gente viu recentemente o noticiário em que a Renault, por meio da sua cúpula diretiva, diz que não sabe se vai continuar na Fórmula 1 a partir de 2021. Né? 2020 vai vigorar o atual Pacto da Concórdia e depois com toda a reestruturação que vem sendo prometida para a Fórmula 1 a partir de 2021, ainda não se sabe muito sobre o destino da Renault. A Renault, a gente lembra, é uma equipe muito cíclica, já entrou e já saiu da Fórmula 1 várias vezes como equipe, né? Equipe de fábrica, permanecendo simplesmente como fornecedora de motor, e em alguns casos nem assim. Voltou, vai e volta muitas vezes, e isso para um piloto que almeja ainda ser campeão do mundo como o Daniel Ricciardo acaba trazendo muita insegurança, né? A gente lembra que ano passado ele conseguiu fazer grandes apresentações, lembrando da vitória que ele teve, por exemplo, no GP de Mônaco, a pole position que ele marcou no GP do México também, no ano passado. Eu lembro que na época do GP de Mônaco muito se falou sobre a possibilidade do Daniel Ricciardo ser de fato um player na luta pelo título mundial em alguns anos. Isso não se confirmou, ele acabou tomando a decisão de ir para a Renault, ganhando um salário muito bom, atualmente é o terceiro maior salário da Fórmula 1, pouco mais de 20 milhões de euros por ano, mas na pista não vem dado certo, não pela capacidade dele, que ele de fato é um grande piloto, mas pela falta total de capacidade da Renault. Então a gente lembra que no México ele largou atrás, e aí ele conseguiu dar o pulo do gato, que foi fazer uma prova com o stint o mais esticado possível com os pneus duros. Eles que foram a grande chave da corrida desse último domingo. Ele fez um stint com 50 voltas com os pneus duros. Ele andou por muito tempo, chegou a andar até ali na 6ª colocação. Depois ele fez a troca para os pneus médios. Aí ele chegou a lutar muito com o Sérgio Pérez, perdeu o ponto ali de frenagem no fim da grande reta ali do Hermanos Rodrigues, acabou passando do ponto. O Pérez terminou em 7º, o Ricciardo em 8º, o que não anula a grande atuação dele. Ele foi muito aguerrido, foi muito lutador, muito valente, com as poucas condições de ter um carro competitivo à sua altura, à altura da sua capacidade técnica como piloto. E a gente viu isso, tanto que ele foi um dos caras que conseguiu tirar leite de pedra nesse fim de semana, e a expressão dele no domingo, eu vi algumas entrevistas que ele deu até ao lado do Max Verstappen, seu antigo companheiro de equipe, uma expressão muito mais feliz, realmente mostrando muito mais satisfação com o que ele havia acabado de conseguir. É um grande contraste, né? Porque é um piloto que vem conseguindo tirar muito mais do que a Renault que faz uma temporada muito ruim em todos os aspectos. Ele consegue fazer milagre, consegue entregar resultados quando tem um carro ok nas mãos e quando faz um trabalho para arriscar tudo, como na estratégia, como foi nesse último fim de semana. Eu queria destacar alguns números do Ricciardo nessa temporada. Ele está em 10º colocado no Mundial de Pilotos, soma 38 pontos. Para você ter ideia, o Sérgio Pérez está acima do Ricciardo na classificação do Mundial. E não há dúvida de que a Racing Point hoje tem um
por mais que tenha toda a grana do Lawrence Stroll, a Racing Point não deveria ter a mesma capacidade técnica, a mesma capacidade de investimentos da Renault. E a Renault não consegue converter tudo isso em resultados, não à toa que a empresa como um todo tem avaliado a permanência ou não da equipe no Mundial de Fórmula 1 para 2021, porque faz um trabalho muito ruim e não é de hoje, mesmo trazendo um piloto de grande quilate como é o Ricciardo nessa temporada, para o ano que vem vai chegar o Esteban Ocon, que é um piloto também muito promissor, um piloto que há um grande hype em cima dele, também vai ser pressionado por isso ano que vem, mas vai precisar de um carro à altura, vai precisar de uma estrutura à altura, não basta simplesmente a equipe ter dinheiro e não souber como investir, não souber encaixar as melhores peças e fazer um carro vencedor, que não tem sido o caso da Renault, mesmo com grande aporte financeiro, não consegue converter esse investimento em sequer grandes resultados. A Renault jamais voltou ao pódio da Fórmula 1 desde que regressou como equipe lá em 2015, 2016. Mesmo com um piloto com a capacidade que tem o Ricciardo, e ele mostrou isso nesse último GP do México e vem mostrando isso em algumas outras corridas, como no próprio GP da Itália, por exemplo, a Renault não consegue entregar um grande resultado, não consegue entregar resultados assim sonantes, como o pódio, por exemplo, você lutar ali frequentemente entre os 5 primeiros, que na minha visão, seria a obrigação da Renault por toda a capacidade que ela tem, capacidade financeira, capacidade de investir no carro, investir em atualizações, e ainda mais por ser equipe de fábrica, né? Então, a grande decepção a Renault, e o Ricciardo se mostrou muito valente na sua postura durante a corrida, com um carro assim muito inferior, arriscou na estratégia, conseguiu recuperar algumas posições e para mim foi um dos grandes destaques da corrida. Mas para mim me passa a impressão de que ele está bem arrependido de ter saído da Red Bull, onde ele tinha a segurança, a chance de lutar por vitórias, arriscou tudo aí para uma equipe em crescimento, né? Ano passado a Renault terminou na 4ª colocação do Mundial de Construtores, mas esse ano caiu bastante. Lembro que a McLaren ocupa a 4ª colocação com 111 pontos e a Renault soma 73 pontos, é um abismo muito grande do 4º para o 5º lugar. Lembrando que a McLaren é cliente da Renault, então assim, mais um motivo para que a Renault tivesse bem à frente da McLaren, e não é o caso. A McLaren, mesmo errando em algumas situações, como no GP do México, errou clamorosamente com o Lando Norris, com o Carlos Sainz também, falhou na estratégia, os pneus duros não deram certo, não se encaixaram bem na performance no carro do Sainz, ele que voltou a fazer uma grande largada, né, nesse último semestre da Fórmula 1, mas não conseguiu converter em pontos. Mesmo assim, a Renault não consegue sequer se aproximar da McLaren, um abismo muito grande entre a 4ª e a 5ª colocação. O Ricciardo faz um bom trabalho para o carro que ele não tem as mãos, né? Então é um talento desperdiçado. As chances dele de repente lutar pelo título da Fórmula 1, que é o seu grande sonho, o seu grande objetivo, elas vão sendo cada vez mais diminuídas, né? Porque as oportunidades em equipes de ponta na Fórmula 1 são cada vez mais raras. Talvez um espaço na Ferrari, caso Sebastian Vettel se aposente ou deixe a equipe em um futuro próximo, mas fora isso eu não vejo como, ainda mais com essa questão toda da Renault, se vai continuar na Fórmula 1 ou se vai deixar novamente o grid, é algo que ainda está pendente e não se sabe ainda o que vai acontecer. Nesse fim de semana já tem o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, onde o Hamilton deve confirmar o seu título mundial, o seu 6º título mundial. Muito difícil que essa decisão vá para o Brasil, ele precisa somar apenas 4 pontos, independente do resultado do Valtteri Bottas. Então vem aí mais uma grande cobertura do Grande Prêmio, fiquem com a gente que é sucesso, valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações!